É possível viajar centenas de quilómetros seguidos sem acabar exausto, com proteção real, postura confortável e uma moto que você aproveite tanto em curvas quanto em autoestrada? Hoje vamos responder a essa pergunta com algo muito concreto. As 5 motos Sport Touring mais confortáveis para viajar em 2026. Não falamos de números absurdos, nem de motos apenas bonitas na ficha técnica. Falamos de ergonomia de verdade, motores suaves, proteção aerodinâmica e conforto para devorar quilómetros, sozinho ou com passageiro. Fica até ao final porque uma destas motos é para muitos a companheira perfeita para viajar o ano todo. Se gosta de motos tanto quanto nós, dá um like, inscreve-te e ativa o sininho, porque aqui falamos de motos pensadas para fazer quilómetros, não apenas para olhar para elas. Vamos começar. Triumph Tiger Sport 660. Esta desportiva turismo de média cilindrada recebeu uma atualização para este ano, mantendo aquele caráter divertido e polivalente que a tornou famosa. Pronto para descobrir porque é que está dando tanto que falar? O coração da besta é um tricilíndrico de 660 cm3 que é pura magia. Entrega 81 cavalos de força a 10.250 rotações por minuto e um torque de 64 Nm a 6.250 rotações por minuto, o que se traduz numa aceleração linear e cheia de pulso. Na prática, é um motor super divertido, empurra suavemente na cidade e quando abres o acelerador responde com uma entrega que arranca um sorriso, chegando sem problema a velocidades de autoestrada. E o melhor é que continua muito eficiente. Com um depósito de 17,2 litros e um consumo homologado em torno de 4,7 litros por cada 100 km, você pode fazer tranquilamente entre 350 e 380 km entre reabastecimentos. Dispõe de 3 modos de condução de série, Rain, Road e Sport, que ajustam a resposta do acelerador e a intervenção do controle de tração para se adaptarem a cada situação. Para gerir toda essa energia, a Triumph montou um quadro tubular de aço que consegue um excelente equilíbrio entre rigidez e leveza. A forquilha dianteira invertida Showa de 41 mm e o amortecedor traseiro também Showa e ajustável na pré-carga oferecem 150 mm de curso em ambos os eixos, e isto traduz-se numa condução confortável que absorve bem as imperfeições do asfalto, mas que se mantém estável e previsível quando o ritmo aumenta. Os travões são Nissin, com 2 discos dianteiros de 310 mm e pinças axiais de 2 pistões. Oferecem uma travagem progressiva e fiável, embora alguns pilotos mais exigentes sintam falta de uma mordida inicial mais direta na manete. De série monta Michelin Road 5, pneus muito equilibrados que transmitem confiança tanto em seco como em molhado. No aspecto eletrónico, a Triumph Sport 660 aposta na simplicidade bem afinada. Não incorpora EMU, pelo que o ABS e o controle de tração não são sensíveis à inclinação, mas estão bem calibrados para um uso real e seguro. O Cruise Control e o Quick Shifter bidirecional estão disponíveis como equipamento opcional, não de série. O painel de instrumentos combina um ecrã LCD com um ecrã TFT a cores e, através do sistema MyTriumph, também opcional, permite a conectividade com o smartphone para navegação passo a passo, chamadas e controle de música. Subir nela é uma experiência acolhedora. A posição de condução é ereta e natural, com um guiador largo que oferece um grande controlo. O assento, situado a 835 mm, atingível à maioria dos pilotos e revela-se confortável tanto para o condutor como para o passageiro. A carenagem e o para-brisas ajustável manualmente proporcionam uma boa proteção aerodinâmica, tornando as viagens longas muito menos fatigantes. A nível visual, mistura o ADN aventureiro da família Tiger com linhas desportivas e afiadas, tudo rematado com iluminação full LED, que reforça a sua imagem moderna e cuidada. Quanto ao preço, continua a ser um dos seus pontos fortes. Na Europa, o modelo base parte de cerca de 9.695 euros. Nos Estados Unidos, o preço de saída situa-se em torno de 9.700 dólares, uma relação qualidade-preço muito competitiva dentro do segmento Sport Touring. E o que dizem os que já a têm? Os utilizadores destacam que é uma moto extremamente polivalente e fácil de conduzir, perfeita para o dia-a-dia, mas também para viajar. O motor tricilíndrico é muito valorizado pelo seu caráter e pelo seu som característico. Como pontos a melhorar, alguns comentam que o modo Sport poderia ser ainda mais agressivo e que os travões dianteiros, embora suficientes, poderiam oferecer uma sensação mais direta na manete.
Em fóruns mencionam-se pequenos problemas, como clipes de estribos que podem soltar-se ou tampas do braço oscilante que em alguns casos saem, normalmente resolvidos na garantia. Também se comenta que a primeira marcha é algo curta, o que leva alguns a arrancar diretamente em segunda. Em geral, consideram-na uma moto riável e com custos de manutenção razoáveis. Então, para quem é ideal a Tiger Sport 660? É a moto perfeita para quem quer uma única moto para tudo. Funciona muito bem para principiantes que queiram evoluir, existe versão limitável para a carta A2, para viajantes que priorizam autonomia e para quilómetros que procuram agilidade e eficiência. Também é uma opção muito atrativa para pilotos veteranos ou quem regressa ao mundo das duas rodas, graças à sua condução amável e à sua posição de condução confortável e segura. Suzuki GSX-S 1000 GT. Imagina ter toda a essência de uma superbike, com aquele motor que faz vibrar o peito, mas envolvida numa carapaça pensada para devorar quilómetros com um sorriso de orelha a orelha. É disto que se trata a GSX-S 1000 GT, ou como gosto de lhe chamar, a turista com alma de guerreira. Para 2026, a Suzuki deu-lhe um lavatório facial e tecnologia a esta máquina, e estou aqui para te contar todos os seus segredos, como se estivéssemos na garagem, com um café na mão. Tudo começa, como não podia deixar de ser, no seu coração. Tem o mesmo ADN da GSX-R, um 4 cilindros em linha de 999 cm3, que é pura fiabilidade e caráter. Mas aqui a filosofia muda. Não procura apenas cuspir cavalos a altíssimo regime, mas oferecer um pulso brutal e superlinear desde muito baixo. Os números: 152 cavalos de força a 11.000 rotações por minuto e 100.6 Nm de torque a 9.250 rotações por minuto. Uns números que se notam em cada ultrapassagem, fazendo com que pareçam um jogo de crianças. A Suzuki afinou este motor para turismo, com novos perfis de árvore de cames e um escape específico que soa fantástico. Mas o melhor é aquela sensação de que tens força de sobra em qualquer rotação, sem sobressaltos. Com um depósito de 19 litros e um consumo que ronda os 6,1 litros por cada 100 km, dá para uns 300 a 350 km de autonomia se gerires bem o ritmo, o que para uma moto com este sangue não está nada mal. Agora, como se controla toda essa potência? Com uma parte de ciclo que não tem nada a invejar às suas irmãs desportivas. O quadro é de dupla viga de alumínio, leve e rígido, e o braço oscilante está desenhado para oferecer estabilidade e precisão mesmo com bagagem. A forquilha dianteira invertida de 43 mm totalmente ajustável e o monoamortecedor traseiro regulável permitem que ajustes a moto ao teu peso e estilo, quer vás sozinho, quer carregado até às orelhas de bagagem. E para travar, aqui não se andam com pequenices. Traz pinças Brembo radiais de 4 pistões a morder dois discos flutuantes de 310 mm à frente e um disco traseiro Nissin de 220 mm com pinça de um pistão, que oferecem uma travagem potente e modulável. Isso sim, alguns utilizadores comentam que as pastilhas de série poderiam ter mais tato, mas é algo que se resolve facilmente. Mas onde a GT realmente se torna séria é na eletrónica. Traz o Suzuki Intelligent Ride System, que soa a nave espacial, e quase o é. Tens 3 modos de motor para escolher como queres que o acelerador responda, desde um mais suave, para a chuva, até o mais direto e desportivo. O controle de tração está presente e combina-se com ABS Cornering e o acelerador Ride-by-Wire, embora, ao contrário de algumas rivais, a Suzuki não empregue uma unidade de medição inercial para ajustar automaticamente todos os sistemas conforme a inclinação da moto. Para muitos não é um problema, mas num segmento cada vez mais tecnificado é uma nota de rodapé. As joias da coroa são o controle de cruzeiro, que funciona maravilhosamente bem em autoestrada, e o Quick Shifter bidirecional, que te permite subir e descer mudanças sem tocar na embreagem. Tudo isto controlas a partir de um painel de instrumentos que é uma delícia. Um ecrã TFT a cores de 6,5 polegadas com conectividade através da aplicação MySpin. Podes ver as chamadas, a música e até fazer outras funções compatíveis com o smartphone no próprio ecrã da moto. É exatamente o que precisas numa viagem longa para não teres que ir a olhar para o telemóvel. E falando de viagens longas, é aqui que ela mostra a sua qualidade. O seu design de carenagem completo testado em túnel de vento protege-te muito bem do ar.
A posição de condução é Chiave, guiondar alto e largo, apoia-pés algo recuados e um assento amplo a 810 mm do chão. É uma postura confortável e natural, que te permite chegar fresco depois de horas de roda. Isso sim, há um mas recorrente entre os utilizadores. O para-brisas de série às vezes é considerado baixo e nem sempre é ajustável. Se fores alto ou planejares muitos quilómetros em autoestrada, quase certamente vais querer instalar um para-brisas alto como acessório. Outro detalhe que se sente falta é a possibilidade de um cavalete central, algo muito útil para manutenção em viagens longas. E quanto custa esta besta com etiqueta de turista? Na Europa, o preço oficial em Espanha para o modelo parte dos 15.999 euros, muitas vezes com promoções que incluem as malas laterais, que aliás são de grande qualidade e se integram perfeitamente no design. No Reino Unido, o preço original era de cerca de 11.750 libras. Para os Estados Unidos, a versão atualizada é a GSX-S 1000 GAT Plus, embora os preços possam variar conforme concessionário e equipamento. Depois de ouvir proprietários e ler testes, as opiniões são maioritariamente muito positivas. O que mais se elogia é, sem dúvida, o motor. É tremendamente flexível, fiável e oferece uma experiência de condução emocionante, mas manejável. A combinação de agilidade em curvas e conforto em retas recebe ovações, e o ecrã TFT com conectividade é um acerto. Como desvantagens, além do para-brisas e da falta de cavalete, alguns notam que os acabamentos poderiam ser melhores em alguns detalhes, como as ancoragens das malas quando não as levas colocadas. Falhas frequentes? Não se reportam problemas graves de mecânica, o que fala bem da fiabilidade Suzuki. A queixa mais comum gira em torno dos pneus Dunlop Road Sport 2 de série, que muitos utilizadores trocam cedo por outros com mais aderência. Então, para quem é a GSX-S 1000 GT? Esta moto é o companheiro de aventuras perfeito para o motociclista experiente que, no fundo, continua a querer sentir a emoção de uma desportiva. É ideal para aquelas viagens longas de fim de semana ou férias, onde o conforto é Chiave, mas não queres renunciar a divertir-te nas curvas de montanha. Não é uma moto para um principiante, pela sua potência e peso, mas sim para quem tem alguma experiência e procura uma máquina completa, versátil e cheia de caráter. Kawasaki Ninja 1100 SX. Imagina uma moto que, quando te montas, sentes que pode fazer tudo. É precisamente isso que a Kawasaki quis criar com a última evolução da sua desportiva de turismo, que para o ano de 2026 deu um salto e já não se chama Ninja 1000 SX, mas sim Ninja 1100 SX. Esta mudança de nome não é caprichosa, vem carregada de significado e de melhorias que ouviram pilotos com décadas de experiência. Falamos de uma máquina desenhada para aquele que já não procura apenas adrenalina em pista, mas a combinação perfeita entre desportividade em estradas de curvas e um conforto que permita devorar quilómetros sem desgrenhar. É, em essência, o equilíbrio feito moto. O coração desta besta é onde reside a sua maior transformação. A Kawasaki aumentou a cilindrada de 1043 para 1199 cm3. O objetivo? Não perseguir um número mais alto de potência máxima, mas reforçar de forma clara o torque em todo o regime de rotação, especialmente na zona baixa e média, que é onde se utiliza a moto a maior parte do tempo em estrada. Assim, o motor de 4 cilindros em linha agora entrega 136 cavalos de força a 9.000 rotações por minuto e um torque máximo de 113 Nm a 7.600 rotações. A sensação é que o motor respira com mais facilidade, empurra com maior contundência desde baixo regime e oferece uma aceleração mais sólida e utilizável em ultrapassagens e saídas de curva. Para tornar ainda mais prazerosa a viagem, as mudanças quinta e sexta têm um desenvolvimento mais longo, o que permite rodar em autoestrada a um regime de rotação mais baixo e relaxado, melhorando também o conforto e o consumo. Além disso, a mudança rápida bidirecional Kawasaki Quick Shifter foi otimizada para funcionar com suavidade desde aproximadamente 1500 rotações por minuto, tanto ao subir como ao descer mudanças, tornando as transições praticamente imperceptíveis. Tanta potência bem gerida precisa de um quadro à altura. Aqui mantém o seu bastidor de dupla viga de alumínio, conhecido pela sua rigidez e por um excelente centrado de massas que se traduz numa agilidade surpreendente para uma Sport Touring. A forquilha invertida de 41 mm e o amortecedor traseiro em posição horizontal são totalmente reguláveis, permitindo adaptar o comportamento da moto tanto em condução a solo como com passageiro ou bagagem.
Na versão topo de gama, o equipamento dá um salto qualitativo com um amortecedor traseiro Öhlins S46 e um sistema de travões dianteiros Brembo com pinças M4.32 e tubagens metálicas, oferecendo uma travagem mais direta e consistente. De série, os modelos montam Bridgestone Batlax S22, pneus desportivos que oferecem um compromisso muito equilibrado entre aderência, estabilidade e durabilidade. Mas onde esta Ninja realmente demonstra a sua inteligência é no seu pacote eletrónico. Tudo gira em torno de uma EMU Bosch, que monitoriza constantemente a posição e dinâmica da moto. Esta informação alimenta um completo sistema de ajudas, controle de tração com gestão em curva, sistema de travões com assistência e inclinação e vários modos de condução, Sport, Road, Rain e um personalizável, que ajustam tanto a resposta do motor como o nível de intervenção eletrónica. Para viagens longas, o controle de cruzeiro eletrónico é um aliado fundamental, permitindo manter velocidade constante com apenas carregar num botão. A informação chega ao piloto através de um ecrã TFT a cores de 4,3 polegadas, personalizável e perfeitamente legível, juntamente com o sistema Rideology, que, mediante Bluetooth, permite ligar o smartphone para consultar notificações e dados do veículo. Como detalhe prático atualizado, incorpora uma porta USB-C no guião para carregar dispositivos na marcha. E depois de tanta tecnologia, chega um momento da verdade, a ergonomia. Aqui é onde volta a destacar-se. A posição de condução é confortável e equilibrada, o guião está elevado, os apoiapés ligeiramente recuados, mas sem chegarem a ser exigentes, e o assento, situado a 835 mm do chão, é largo e bem acolchoado para suportar jornadas completas de condução. A carroceria completamente caranada e o para-brisas regulável manualmente em 4 posições, sem necessidade de ferramentas, oferecem uma proteção aerodinâmica muito eficaz. É uma moto que transmite controlo e confiança, sem a postura radical nem os desconfortos próprios de uma Super Sport. Além disso, está claramente pensada para viajar. O sistema de malas laterais de montagem limpa é opcional, instala-se e retira-se em segundos e, quando não é utilizado, a moto mantém intactas as suas linhas desportivas. Agora, a pergunta-chave: o preço. Em Europa, para o modelo 2026, a versão Standard parte de 12.399 libras no Reino Unido, enquanto a versão SE, equipada com travões Brembo, suspensão Öhlins e punhos aquecíveis, atinge as 14.149 libras. Nos Estados Unidos, as referências correspondem ao modelo 2025, onde a versão SE tem um preço recomendado de 15.399 dólares. São números que a colocam como uma opção muito competitiva dentro do segmento Sport Touring de alta cilindrada. Como toda a moto, não é perfeita, e as opiniões de utilizadores experientes ajudam a completar o quadro. As suas maiores virtudes são esse motor cheio de torque e elasticidade que torna a condução tão simples quanto emocionante, uma ergonomia que continua confortável após centenas de quilómetros e uma versatilidade notável que a torna válida tanto para grandes viagens como para uso diário. A Kawasaki afirma que o perfil médio do utilizador da Ninja 1100 SX ronda os 39 anos de experiência sobre duas rodas. Não fala de idade, mas sim de maturidade como motociclista. Pessoas que procuram uma moto capaz de fazer tudo bem, sem extremos e com aquele caráter ninja que transforma cada saída, seja para o trabalho ou para atravessar um país inteiro, numa experiência especial. Ducati Multistrada V2. Uma moto que quer ser a tua companheira de viagem perfeita, independentemente de do destino ser o escritório numa segunda-feira de manhã ou os Alpes italianos num fim de semana. Assim é a Ducati Multistrada V2, e deixe-me que te conte porque é que a sua versão mais recente gerou tanto interesse. Não estamos perante uma simples lavagem facial, mas sim perante uma evolução profunda e bem pensada, começando pelo mais importante, o seu coração. Aqui convém esclarecer algo-chave. A Multistrada V2 mantém o conhecido motor bicilíndrico em V Testa Stretta 11 de 937 cm3, com um sistema de distribuição desmodrómica, uma senha de identidade histórica da Ducati que neste modelo continua plenamente vigente. Este propulsor entrega 113 cavalos de força a 9.000 rotações por minuto e um torque máximo de 96 Nm a 6.750 rotações por minuto. Números muito equilibrados para uma trail asfáltica de enfoque touring desportivo. O realmente especial deste motor não é apenas o número final, mas sim como entrega à potência. A maior parte do torque está disponível desde médio regime, o que se traduz numa resposta cheia, progressiva e muito controlável,
desde umas 3.500 rotações até à zona alta do conta-rotações. É um motor que permite circular com suavidade na cidade, sem solavancos nem brusquidão, mas que, quando abre-se o acelerador em estrada, responde com aquele caráter italiano tão reconhecível. A Ducati trabalhou especialmente na gestão eletrónica e na admissão para melhorar a finura a baixo regime em relação às gerações anteriores. Não é o bicilíndrico mais leve alguma vez fabricado pela Ducati, mas sim um dos mais equilibrados e refinados para uso real numa moto com esta abordagem. Para acompanhar este motor, a Multistrada V2 conserva uma arquitetura muito reconhecível. O quadro continua a ser um bastidor multitubular de aço tipo treliça, com o motor a atuar como elemento portante. Não foi adotado um quadro monocoque de alumínio neste modelo. O braço oscilante é de duplo braço de alumínio, enquanto o subquadro traseiro é de aço. O conjunto foi afinado para melhorar a repartição de massas e a manobrabilidade, mas não implica uma redução de peso de 18 kg em relação à sua antecessora. Ainda assim, a moto transmite uma sensação de leveza notável em marcha, especialmente a baixa e média velocidade, onde se sente muito mais manobrável do que os seus números poderiam sugerir. Na versão mais equipada, a Multistrada V2S, a Ducati incorpora a suspensão Ducati Skyhook Suspension Evo, de funcionamento semi-ativo. Aqui sim encontramos um dos pontos fortes do modelo. Os ajustes da suspensão podem configurar-se de forma independente dos modos de condução, permitindo combinar, por exemplo, uma resposta desportiva do motor com uma suspensão mais confortável para viagens longas. O sistema de ajuste de pré-carga facilita a adaptação à carga e passageiro, embora a redução de altura que oferece seja limitada face a alguns concorrentes. No aspecto da travagem, o conjunto é assinado pela Brembo, com duplo disco dianteiro de 320 mm, pinças de ancoragem radial e ABS Cornering Bosch, garantindo uma travagem potente e segura mesmo com a moto inclinada. Uma vez em marcha, outro dos grandes protagonistas é o seu ecrã TFT a cores de 5 polegadas, claro, moderno e bem organizado. Através do Ducati Multimedia System, opcional conforme mercado e versão, podes ligar o smartphone para gerir chamadas, música e navegação passo a passo a partir do próprio painel, algo bastante útil em viagens longas. A ergonomia foi cuidadosamente estudada. O assento oferece bom enchimento e espaço suficiente para as pernas, favorecendo o conforto em longas distâncias. A altura do assento é regulável entre 830 e 850 mm e, com assentos opcionais, pode baixar-se até aproximadamente 810 mm ou elevar-se até 870 mm, o que permite adaptar-se a uma ampla variedade de alturas. A proteção aerodinâmica é outro ponto forte. A carenagem, juntamente com o para-brisas regulável, oferece uma boa cobertura contra o vento, e a Ducati trabalhou para reduzir a sensação de calor proveniente do motor, especialmente em condução urbana. Embora continue a gerar algum calor em situações extremas, o comportamento é claramente melhor do que em gerações mais antigas de bicilíndricos da marca. O design frontal mantém a identidade multistrada, com um farol de LED de assinatura luminosa afiada e um aspecto moderno e tecnológico. Passando aos números, nos Estados Unidos, a Multistrada V2 tem um preço de partida aproximado de $16.595, enquanto a V2S, com suspensão eletrónica, situa-se cerca dos $19.595. Na Europa, os preços variam conforme país, mas em mercados como Espanha, movem-se em torno de 16.690 € para a versão Standard, com um incremento notável para a versão S. Isso sim, alguns extras que muitos consideram quase imprescindíveis numa moto de turismo deste nível, como os punhos aquecíveis, nem sempre vêm de série, algo que costuma gerar críticas entre utilizadores e analistas. E o que opinam aqueles que já a experimentaram ou convivem com ela diariamente? Em fóruns e comunidades especializadas, a Multistrada V2 recebe elogios pelo seu equilíbrio geral, pela agilidade para ser uma trail asfáltica e pela qualidade dos seus componentes. O motor é valorizado pelo seu pulso utilizável e pela sua fiabilidade comprovada. Como pontos menos favoráveis, alguns utilizadores mencionam o custo da manutenção oficial da Ducati, especialmente em revisões importantes, bem como um consumo real que costuma situar-se a cerca de 5,5 litros aos 100 km.
Com o seu depósito de 20 litros, isto traduz-se numa autonomia prática que ronda os 320 a 360 km, dependendo do ritmo e do tipo de condução. Então, para quem é a multistrada V2 ideal? É uma moto pensada para um piloto com alguma experiência que procura uma única moto para tudo. Não é a opção mais adequada para um principiante absoluto, mas sim para quem quer uma máquina versátil, capaz de devorar quilómetros em estrada secundária, viajar com conforto e movimentar-se com solvência no dia-a-dia. Também é uma alternativa muito atrativa para quem admira a multistrada V4, mas prefere um conjunto mais leve, manobrável e acessível. A V2 oferece essa essência Ducati de aventura e tecnologia num formato mais humano e equilibrado. KTM 1290 Super Duke GT. Se alguma vez sonhaste com uma moto que seja como um míssil de cruzeiro com assento, apresento-te a KTM 1290 Super Duke GT. Imagina isto, a potência selvagem da Super Duke R, mas domesticada apenas o suficiente para que possas atravessar continentes nela. Este não é um animal de garagem, é uma besta de longa distância, uma autêntica arma para devorar quilómetros sem que as tuas costas protestem no dia seguinte. E tudo começa com o seu coração, um motor que é pura adrenalina líquida. Falamos do lendário LC8, um bicilindro em V a 75 graus e 1301 cm3 que não perdeu nem um ápice do seu caráter. Na versão mais recente da Super Duke GT, este motor entrega 175 cavalos de força e 141 Nm de torque, números que a colocam entre as Sport Tourism mais radicais do mercado. E o que significa isso? Significa que tens um tsunami de pulso disponível em qualquer regime, desde muito baixas rotações, um pequeno giro de punho catapulta-te para a frente, ultrapassando qualquer coisa no abrir e fechar de olhos. Mas o mágico é que, apesar deste caráter explosivo, a KTM conseguiu que seja surpreendentemente dócil e dosável para as viagens, graças ao seu acelerador eletrónico Ride-by-Wire e a uma gestão eletrónica muito afinada. Não se trata de um mapeamento específico e exclusivo da GT, mas sim de uma calibração geral extremamente polida que evita reações bruscas e permite uma entrega de potência controlável mesmo a ritmo tranquilo. E não te deixes enganar pelos números, porque há além disso um motor inteligente e eficiente, equipa dupla vela por cilindro e uma eletrónica de primeiro nível. Em condução real, o seu consumo costuma mover-se entre 5,5 e 6,5 litros por cada 100 km, dependendo do ritmo. Com o seu depósito de 23 litros, a autonomia real ultrapassa com facilidade os 300 km. E como boa grande turismo moderna, mantém intervalos de manutenção de 15.000 km. E o som. Contido e profundo a baixas rotações, mas quando abres o acelerador, transforma-se num rugido rotundo que arrepia a pele. Mas claro, tanta potência precisa de um fato feito à medida, e é aqui que brilha a parte de ciclo. O quadro multitubular de aço, leve e rígido, herda diretamente o ADN Ready to Race. No entanto, o verdadeiro protagonista é o sistema de suspensão semiativa WP Apex, ajustável eletronicamente. Não são simples amortecedores, são autênticos sistemas inteligentes. Podes selecionar modos como Comfort, Street e Sport, e além disso, o sistema adapta a resposta em tempo real graças a sensores que analisam a condução e o estado do asfalto várias vezes por segundo, ajustando hidráulicos e pré-carga para oferecer sempre o melhor compromisso entre conforto, estabilidade e precisão. Para travar esta besta, a KTM não poupou absolutamente nada. À frente, monta pinças Brembo radiais de 4 pistões que mordem discos de 320 mm, com uma potência e um tato dignos de uma superbike. Atrás, o sistema cumpre, embora claramente fique em segundo plano face ao espetacular conjunto dianteiro. As jantes de 5 reios, além de leves e atrativas, reduzem massas não suspensas e vêm calçadas de série com pneus Continental Conti Sport Attack 4, uma escolha muito coerente com o seu caráter desportivo. Montando nela, a posição de condução é aquele equilíbrio perfeito entre desportividade e turismo. O assento situa-se a 835 mm de altura, é confortável e relativamente acessível e a postura combina controlo e conforto, com o tronco ligeiramente inclinado para um guiador ajustável em posição. Não te sentes sobre uma moto desajeitada ou volumosa, mas sim dentro de uma máquina pensada para ir rápido e longe. E a tecnologia que te rodeia está à altura do seu estatuto. O painel de instrumentos é um ecrã TFT a cores de 7 polegadas, brilhante e perfeitamente legível em qualquer condição de luz. Não é tátil, mas é muito intuitivo e completo.
A partir daí, geres os modos de condução, o controle de cruzeiro, a conectividade com o smartphone mediante KTM Connect e a navegação por indicações volta a volta, mesmo sem cobertura móvel. Além disso, de série inclui elementos-chave para o turismo desportivo, como punhos aquecidos e controle de velocidade. Então, falemos claro de números e do que as pessoas dizem. Nos Estados Unidos, o seu preço base ronda os $20.499, enquanto na Europa o preço oficial situa-se aproximadamente em €22.649, embora não seja raro encontrar unidades em promoção que descem dos €19.000. E o que opinam os pilotos que já a têm? Os elogios são praticamente unânimes em relação ao motor, considerado uma autêntica obra-prima pelo caráter e pulso, em relação à sua surpreendente eficiência para o rendimento que oferece e em relação à sua agilidade em estradas sinuosas, onde desmente completamente a etiqueta de grande turismo. Isso sim, não é perfeita. As críticas mais habituais apontam para um para-visos regulável manualmente, que para alguns utilizadores poderia oferecer maior proteção aerodinâmica, e para um tato melhorável do travão atrás, claramente eclipsado pelo dianteiro. Também se comenta que os pneus de série podem ter um desgaste relativamente rápido se aproveitar todo o seu potencial dinâmico. Então, para quem é esta moto? Não é para toda a gente. Não é para primeiriços, nem para quem procura uma experiência puramente tranquila. A KTM 1290 Super Duke GT está pensada para o piloto experiente, com quilómetros e critério, que quer percorrer longas distâncias com conforto e tecnologia, mas que se recusa a renunciar à aceleração brutal, ao caráter selvagem e à diversão pura em cada curva. É para quem entende que viajar não é apenas chegar ao destino, mas sim desfrutar intensamente de cada metro do caminho. Depois de ver estas 5 belezas, se tivesses que escolher uma só, fique com a Ducati Multistrada V2. Não porque seja a mais potente, mas porque é a que menos te limita. O seu motor V2 é suave quando precisas e emocionante quando pedes. É leve, ágil e confortável para passar horas sobre ela, com uma ergonomia pensada para viajar a sério e uma proteção que te cuida quando os quilómetros se acumulam. Em estrada desfruta e quando o asfalto acaba, simplesmente continua. É a moto do sim. Sim às curvas, sim às viagens longas e sim a desviar-te sem pensar. Não é um compromisso, é liberdade sobre 2 rodas. Agora diz-me tu, com qual destas Sport Touring ficarias para viajar em 2026? Deixa-me nos comentários e não te esqueças de apoiar-nos com um like, inscrever-te e ativar o sininho para tornar cada vez maior esta família motociclista.